A paralisação da obra do túnel da Avenida Independência já dura mais de 6 meses. Tempo que parece uma eternidade para os empresários da região que sofrem com os prejuízos. A construção entope as principais artérias do centro de Ribeirão. Com isso, vai matando aos poucos os comércios que existem em volta. Uma das faixas da Independência e as duas da 9 de julho seguem interditadas no trecho. Com menos circulação de veículos, o posto de combustíveis do Marcelo perdeu o faturamento. Antes eu tinha aí um quadro de funcionários que hoje eu tenho uma redução de 30% dos meus funcionários que trabalhavam comigo, certo? Por causa dessa questão da obra, né? Porque o movimento caiu em torno de 40% a 50%. Outra loja que perdeu o movimento foi a do Roberto, que trabalha com cosméticos. Hoje gira em torno de 50% a 60%, depois que foi interditado. Nós não temos fluxo na avenida mais. Nessa avenida a gente tem duas lojas. A loja da Floriano foi a que mais perdeu o movimento. A obra está parada desde abril deste ano, quando a empresa responsável alegou dificuldades financeiras por conta da alta do preço do aço e da pandemia. A prefeitura tentou negociar com a construtora, mas após os descumprimentos, o contrato foi rompido e uma multa aplicada. Com tudo parado, teve gente que não aguentou e foi embora da região. Hoje, são vários imóveis com placas de aluga-se. O Aires foi um dos que perdeu o inquilino. Eu perdi o inquilino que já estava no imóvel e um futuro que eu acabei de fazer um negócio agora, estou cobrando um aluguel simbólico, um aluguel pequeno, porque a gente sabe que o pior dessa obra ainda está por vir. Ainda há muito trabalho a ser feito por aqui. Foram várias explosões e o buraco que vai dar acesso a Presidente Vargas foi quase todo aberto. Porém, há poucas estruturas de concreto por aqui e muita água parada. Esse material pode ser perdido com o tempo. Para piorar a situação, a reportagem encontrou o local aberto e sem nenhum tipo de guarda. Um risco para as pessoas. Atualmente, a prefeitura diz que as planilhas orçamentárias dos serviços que restam foram atualizadas e os editais das novas licitações devem ser publicados ainda este mês. As obras devem ser reiniciadas no primeiro trimestre do ano que vem. Os comerciantes pedem diálogo e transparência da administração. Um cronograma correto, né, com datas e prazos do que vai acontecer, que vai ser paralisado mais vias para frente, certo? Se vai quebrar mais alguma coisa por aqui na região, se não vai, nós estamos simplesmente abandonados aqui. Nada é feito, é como se fosse normal. Você perdeu um movimento de 60% e continuar pagando seu negócio como se não tivesse nada errado. Estamos pensando em nos mobilizar, inclusive, para entrar com uma ação de lucros cessantes, perdas e danos, essas coisas, porque é um absurdo realmente o que está acontecendo. Para este advogado, os empresários têm direito à indenização. O que vai acontecer ali é apurar qual é a extensão do dano e se existe só uma relação entre o dano e a conclusão da obra, ou mesmo um atraso. Eu entendo que o atraso da obra hoje, ele funciona como um agravante. Cabe à administração pública, ao executá-la, tomar mais cuidados para que qualquer dano ao entorno seja mitigado. O especialista alerta que a prefeitura deve pedir mais garantias nos próximos contratos licitados. Então, a gente adota cláusulas e deveres anexos a esse contrato. Por exemplo, tendo maior cuidado na estipulação de cláusulas que prevêem multa, ou até exigindo uma garantia bancária para caso uma empresa descumpra um contrato. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Em relação ao túnel das avenidas Independência e Presidente Vargas, a Secretaria de Obras informou que a planilha e os projetos executivos estão atualizados para o envio à Secretaria de Administração, que dará então sequência à licitação para a continuidade do serviço. A previsão é para o primeiro trimestre do ano que vem. Informou ainda que das 30 obras que compõem o programa Ribeirão Mobilidade, 12 já foram entregues. Os corredores de ônibus Norte-Sul e da Presidente Vargas, além da passarela da Jerônimo Gonçalves, estão em andamento. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube o economista Jair Casquel. Casquel, uma ótima tarde, bem-vindo aqui, sempre um prazer falar contigo. Com tanta baixa no movimento, é mais do que claro que essa obra parada tem atrapalhado muito os comerciantes ali daquela região. Ótima tarde mais uma vez. Muito obrigado, André. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham, para você também. Obra desse tipo sempre causa transtorno, não adianta.
vai mexer na mobilidade, vai mexer no fluxo de pessoas, no fluxo de veículos, então é inevitável que cause transtorno. O problema é quando o cronograma da obra foge àquilo que foi planejado, porque aí o transtorno é muito maior. Bem, a gente tem relatos, Casquel, de vários empresários que estão ali com os imóveis fechados, muitos que alugavam esses locais ali, que tinham comércios ali naquela região, não é? Entregaram ponto, buscaram outra região. A gente está falando então que corre o risco daquilo ali virar uma região fantasma, que mesmo depois dessa obra concluída vai ser difícil alugar esses imóveis? Eu não sei se chega a uma gravidade dessa, mas eu diria que até que se regularize a parte de fluxo, que as pessoas se acostumem novamente a andar por ali, será difícil ter o mesmo movimento que existia. Tem uma outra coisa que acontece. Com essa alteração, eu não sei qual foi a previsão do fluxo de veículos na estrutura antiga que nós tínhamos. Então, precisa ver como ficará depois de pronto, as condições de estacionamento, por exemplo, para quem vai com o veículo. Ou seja, é um conjunto de fatores que, a partir da hora que a obra estiver pronta, concluída, em condições de uso, vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. É uma região de muito fluxo de pessoas e principalmente de veículos. Então, nesse ponto, eu não sei se chega a morrer. Mas até que isso fique pronto, eu diria que vai ficar pelo menos um pouco fantasma, sim. Bem, a gente está em um dos períodos dos mais importantes para esses comerciantes, o período do Natal que está chegando aí, depois, claro, de uma pandemia terrível que a gente ainda está enfrentando e esses empresários também. Como esses empresários, então, podem tentar sanar um pouco desse prejuízo? Enfim, como que eles podem driblar essa dificuldade financeira nesse momento? Honestamente, eu não sei, porque a partir da hora que o cliente não vai até a loja, talvez surja alternativa de internet, vendas pela web, tal, alguma coisa nesse sentido, ou entrega. Mas o tipo de comércio que tem ali na região, em parte, é o comércio que não se faz necessariamente pela internet. O cliente precisa ir até o local de venda. Então, talvez um caminho eletrônico possa amenizar. Mas pelo tipo de comércio da região, é muito difícil uma solução agora de curto prazo, de 20, 30 dias. Bem, a gente percebeu aí que a Prefeitura está concluindo os trâmites burocráticos, então, para fazer essa nova licitação dessa empresa que vai ter que assumir, então, tocar a continuidade dessa obra. Como a Prefeitura pode se precaver, então, nessa nova licitação, Casquel? Bom, primeiro nós estamos vivendo a consequência do fique em casa. Esse é um fato concreto. A população seguiu a recomendação, fique em casa. Qual foi a consequência? A inflação saiu de casa. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto precisa ver na questão de lei de licitação o que é previsto, porque as empresas não têm controle necessariamente sobre o custo dos insumos. Se o aço sobe, a empresa vai ter que comprar no preço novo. O que é preciso observar é que agora nós estamos naquele período em que estamos com inflação, estamos com níveis de preços mais altos, mas também tem um pedaço aí que não é só custo. Fica forte suspeita de um pouco de especulação para recuperar prejuízos perdidos. E nesse processo, o que vai acontecer? As obras ficarão mais caras e talvez outros aditamentos sejam necessários para quê? Para que seja possível concluir aquilo que foi projetado. Bem, a Prefeitura disse que foi lá e multou essa empresa que não obedeceu à licitação, enfim, que abandonou a obra. Mas que garantia que a Prefeitura tem de que esse dinheiro vai entrar no caixa? Esse é um outro problema. Você multar uma empresa que está em dificuldade financeira, vai para a execução, pode ter alguma penhora. Então, eu não sei até que ponto a multa resolve, porque a multa não resolveu o problema dessa passagem, não resolveu o problema do buraco, não resolveu o problema da passagem de pessoas, do movimento do comércio. Então, pode ser um instrumento legal, mas honestamente eu não sei até que ponto isso efetivamente resolve essa questão. Porque se a empresa não tem dinheiro para continuar, que dinheiro que ela vai ter para pagar a multa? Casquel, a gente sabe que na campanha do prefeito Duarte Nogueira, no ano passado, falou-se muito dessas obras, né? Aí virou um canteiro de obras realmente em Ribeirão Preto, mas não adiantou muita coisa porque a maior parte delas está parada agora por problema com o construtor, enfim, uma série de problemas. Faltou então um pouco de planejamento realmente na execução dessas obras? Eu acredito que não. Eu acredito que o que aconteceu é o seguinte: nós tivemos uma pandemia onde o vírus assumiu um papel político e nós tivemos muita gente que não entende de nada dando palpite sobre o comportamento de população. E agora nós estamos colhendo a consequência econômica da postura de uma grande parte da classe política. Esse é o fato. As pessoas podem negar, mas foi isso que aconteceu.
Então, muita gente que entendia do assunto ficou em segundo plano, por quê? Porque politicamente tinha outros objetivos. Qual é a consequência agora? Vai ter que fazer obra com custo mais caro, vai ter que rever contrato, a população perde e alguém vai pagar a conta. Quem é esse alguém? É o contribuinte. Então, isso é consequência de tudo que nós vimos já desde março do ano passado. E é o caso, existe a paternidade dessa criança. Vamos ver quem vai assumi-la. Com absoluta certeza vai sobrar para a gente, o contribuinte, mais uma vez, né? Obrigado pelas suas informações, Casquel, a sua presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço para você.